Olá, pessoal. Dando continuidade, então, a esse capítulo, né, nós vamos ver a respeito do modelo atômico de Thomson, tá? E a respeito do descobrimento do elétron. Como nós vimos nas aulas anteriores, o primeiro modelo atômico, ele dizia, que era o modelo de Dalton, né? Ele dizia que o átomo, ele deveria ser uma esfera rígida, indivisível, certo? A questão é que a primeira comprovação científica, né, e escrita, digamos assim, de que esse modelo atômico de Dalton não estaria totalmente correto, né, ou seja, ele não era totalmente indivisível, surgiu pelos experimentos e postulados, então, de Thomson, certo? Então, Thomson foi aquele que, entre aspas, descobriu a existência do elétron, a primeira partícula subatômica que foi descoberta. A partir do momento que ele descobriu, então, essa partícula subatômica, né, ele, obviamente, né, já se identificou que aquele modelo de Dalton ele não estava correto, e aí Thomson sugeriu um novo modelo, que ficou conhecido como modelo atômico de Thomson, ou modelo do pudim de passas. A questão, né, é que essa comprovação da existência dos elétrons, né, ela surgiu a partir de um experimento que já era realizado por outros cientistas, né, e esse experimento se chamava de raios catódicos, né, raios catódicos era o que se obtinha nesse experimento, tá? Primeiro nós vamos entender esse experimento, né, de obtenção aí dos raios catódicos, ok? Então, eu vou mostrar para vocês um esquema, né, onde eu explico mais ou menos o que são esses raios e como que funcionava o equipamento que foi proposto por Crookes, né, a pessoa que evidenciou, então, e deu o nome desses raios catódicos, tá? Então, acompanhem aí. Eu vou mostrar então para vocês por meio desse esquema como que funcionava o equipamento que era utilizado por Crookes, né, para os seus estudos com raios catódicos. Lembrando que essa questão dos raios catódicos foi a base então para Thomson para o descobrimento do elétron, certo? Bom, então, iniciando, esse dispositivo ele era chamado de tubo de Crookes, que foi a pessoa, né, que fez a modificação em uns outros dispositivos já existentes, né, e elaborou mais ou menos esse aqui. Como que funcionava? Nós temos aqui um sistema que ele é fechado, tá? Então, ele é uma ampola de vidro transparente e totalmente selada. O que significa isso? Né? Que ela não permite que o ar, né, ou qualquer gás que esteja dentro, saia para fora do ambiente e vice-versa, né? Além disso, dentro, né, desse dispositivo aqui, eles inseriam, então, duas placas metálicas, certo? E essas placas metálicas eram conectadas em um gerador de alta voltagem, tá? Esse gerador poderia ser uma bateria, por exemplo. No caso, essa bateria, né, ela teria os seus polos positivo e negativo já definidos, né? Então, a placa que estivesse conectada ao polo negativo, obviamente, teria uma carga negativa, e a placa conectada no positivo, né, teria uma carga positiva, certo? Então, além dessas placas que estavam no interior dessa ampola, havia também um outro dispositivo acoplado, que está representado aqui por esse símbolo, que era uma bomba de vácuo, né? O que é uma bomba de vácuo? Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, das bombas que é utilizado para bombeamento de água, né? Então, uma bomba, geralmente, ela é um dispositivo que aumenta a pressão do meu sistema e é usada para líquidos. Os compressores tem o mesmo efeito, mas para gases. Só que quando eu falo uma bomba de vácuo, ela faz o contrário. Então, ao invés de eu aumentar a pressão do meu sistema, ela é utilizada para reduzir a pressão do sistema. Então, ela iria, digamos, succionar, né, retirar essas partículas de gás que estivessem dentro dessa ampola, tá? Essa era o motivo, né, do porquê que havia aqui a bomba de vácuo.
Bom, experimentos semelhantes eles já tinham sido feitos, né? E o que era observado? Quando, por exemplo, os geradores eles eram ligados, né? Observava-se lá desde Faraday que uns tipos de raios eles eram obtidos, né? Quando se aumentava, por exemplo, o vácuo, inicialmente se formava então uma luminescência cor-de-rosa, né? A qual ela ia se tornando mais intensa e iria se concentrando mais aqui para a direita, por exemplo. A questão diferencial desse Crookes foi que ele conseguiu uma bomba de vácuo com uma potência muito maior do que as que tinham sido obtidas anteriormente, né? Então, o vácuo que ele conseguia produzir era muito grande, né? E aí ele resolveu fazer o teste, por exemplo, né? Será que se ele utilizasse esse vácuo muito grande, ele iria obter os mesmos resultados dos anteriores, né? E havia uma certa controvérsia também anterior, né? Não se sabia exatamente o que eram essas luminescências que eram observadas, né? Inicialmente se pensava que era uma radiação eletromagnética, né? Então, Crookes ele fez o quê? Primeiro ele ligou a questão ali da alta voltagem, né? E começou a adicionar, no caso, né, a ligar a bomba de vácuo e começou a succionar, digamos, então, ali, né, o sistema, né? Bom, começou a observar aquela questão, né, de ficar tudo cor-de-rosa, mas o diferencial é que ele começou a ver que essa luminescência cor-de-rosa começou a se transformar numa luminescência verde. Inicialmente, esse verde era distribuído por todo o tubo, mas depois ele observou o quê, né? Que quando a pressão do sistema era muito baixa, tá? Toda essa luminescência verde, né, que tinha essa cor específica, era toda concentrada, né, nessa região do tubo aqui, então mais localizada aqui na parte direita do meu tubo, né? Então, olha só, de uma luminescência que se observava em todo o dispositivo, de repente ela começou a migrar somente para essa região aqui, né? E aí ele começou, por exemplo, a aumentar a voltagem também. A única coisa que se observou é que essa luminescência ficava mais intensa ainda, né? E aí ele ficou pensando, o que será que é isso? Tô sugerindo aqui o que ele pensou como se ele fosse meu amigo, né? Como se eu estivesse lá. Mas vamos pensar assim, né? Então ele começou a pensar o que seria essa luminescência. A princípio, né? Quem sabe uma radiação, como já haviam sugerido, né? E aí ele tinha que dar um nome para isso, para essa coisa diferente que ele tinha observado, tá? E ele deu o nome do que é chamado de raios catódicos, tá? Raio, porque obviamente é essa luminescência, né? Tipo uma forma de raio. E catódico, por que catódico? Olha só. Quando a gente utiliza, então, esse gerador aqui, para, nesse caso, produzir uma reação química, né? Então, isso a gente aprende lá em oxirredução, que vai ser mais para o final do semestre, né? Então, quando nós fornecemos energia elétrica para que uma reação química aconteça, nós dizemos que o cátodo, tá? Ele é o polo, digamos, negativo, né, do meu sistema, tá? Então, a gente vai aprender isso mais pra frente, porque que nesse caso específico, o cátodo é negativo. Poderia ser o contrário também, tá? Mas a gente vai ver por que depois. E o ânodo seria o positivo. Bom, se essa placa é o cátodo e essa placa aqui é o ânodo, né? Os raios, eles estão saindo da onde? Estão saindo do negativo e estão se direcionando para o positivo. Como nós sabemos, né? Positivo atrai o negativo, né? Porque eles têm cargas contrárias, tá? Então, por isso ele chamou de raios catódicos. Raios que são originados do cátodo ali do meu equipamento, tá? Bom, então a princípio ele achava que era uma radiação e tudo mais, mas ele pensou de fazer mais um teste, né? Então o outro teste que ele fez, né, nesse tubo dele, foi inserir a minha ventoinha aqui, que tá um pouco maior que o tubo, tá? Inserir uma ventoinha no interior do tubo, né? O que é uma ventoinha? Eu tenho aqui um super exemplo, né, que vocês já devem conhecer,
como aquelas rodas d'água, né? Então, o que acontece numa roda d'água? Quando você impulsiona a roda d'água, ela gira, né? Mas para eu impulsionar essa roda d'água, eu preciso de matéria, eu preciso de alguma massa para empurrar isso aqui, né? Então, o que ele fez? Ele colocou a ventoinha aqui dentro e mandou soltar os raios catódicos. O que eles fizeram? Os raios catódicos empurraram a ventoinha para cá, né? Na mesma direção que eles estavam seguindo. Então, olha só, entre aspas, né? Ele concluiu que esses raios deveriam ser formados por algo material, né? Algum tipo de partícula. Foi o que ele sugeriu. Mas no final das contas ele não conseguiu provar, né, que partícula era essa, como é que era essa matéria, enfim, que, né, era a constituição desses raios catódicos, tá? Então é mais ou menos assim que foi o experimento que o Crookes realizou, e esse experimento foi a base depois, né, para Thomson chegar às conclusões dele. Para vocês verem melhor como que funciona, né, tanto essas conclusões aqui, quanto as de Thomson, né, e de outros cientistas também, eu convido vocês a verem a aula complementar, então, ok? Agora que vocês já sabem um pouquinho a respeito dos raios catódicos, eu gostaria de mostrar para vocês, então, esse vídeo, né, onde mostra agora mais num formato real, né, como que isso aconteceria. Então, vejam que nós temos a ampola ali de Crookes, temos as duas placas que estão conectadas, então, a um gerador, né? E que, de fato, nós temos aí a existência dessa certa luminescência, né? Que viaja, então, do cátodo em direção ao ânodo, né? Nesse caso aí, da esquerda para a direita, tá? Vocês estão observando aí a luminescência. Quanto mais rarefeito é o sistema, ou seja, quanto maior o vácuo dele, mais essa luminescência ela é concentrada, né, na região, por exemplo, ou no sentido do ânodo, que nesse caso seria a direita. Para que vocês saibam um pouco mais sobre esses experimentos que foram realizados, tanto pelos outros cientistas, quanto pelo próprio Thomson, né? Então, ele fez algumas modificações nesse experimento do Crookes, né? Que aí possibilitou com que ele tirasse várias conclusões e aí descobrisse essa existência do elétron. Eu convido vocês a assistir a aula complementar dessa aula, tá? Então, lá eu explico com mais detalhes como foi o experimento que Thomson realizou. A questão é que Thomson, então, né, a partir daqueles experimentos, certo? Ele chegou a 3 conclusões. A primeira conclusão, que na verdade já tinha sido obtida anteriormente, né? Então ele só comprovou, digamos assim, o que já havia se observado, era que os raios catódicos, eles eram carregados negativamente. Por quê? Porque eles viajavam do cátodo para o ânodo, ou seja, do negativo para o positivo. Né? Esses raios catódicos teriam uma carga negativa, já que eles eram atraídos pelo ânodo que era positivo. A questão é, qual era a natureza desses raios? Então, eles não sabiam exatamente o que era. Será que é uma radiação? Será que são partículas, né? É matéria, isso não é? O que é exatamente esses raios? Né? O que são esses raios? Tá? Então, com os experimentos lá que Thomson realizou, ele chegou na segunda conclusão dele, que foi que esses raios eram, na verdade, partículas, né? Então, ele obteve esse resultado a partir de fundamentos, né, de leis do eletromagnetismo. Então, ele já sabia que era, na verdade, matéria, que não era um tipo de radiação. A questão é que nessa época já se sabia, por exemplo, da existência de íons, né? Como nós sabemos que são átomos ou moléculas que estão com maior número de elétrons ou menor número de elétrons. Então, poderia ser que esses raios catódicos, né, fossem feitos, por exemplo, de íons negativos. Existia essa possibilidade, né? Então, Thomson teve que avançar um pouquinho mais no seu estudo, né, para identificar, será que é um íon ou será que é uma outra coisa esses raios, tá?
Foi aí que ele chegou na sua terceira conclusão. Nessa última conclusão final, ele observou que, na verdade, os raios catódicos eles eram constituídos de uma partícula universal, né? Ou seja, não era nada de íon. Na verdade, era uma partícula que existia em todos os materiais, tá? Se vocês assistirem lá a aula complementar, vocês vão entender por quê. A questão é que essa partícula ela era universal, né? E olhem que interessante, ele também conseguiu obter uma relação entre a carga e a massa dessa partícula, certo? E quando ele fez isso, ele observou, por exemplo, que essa relação carga-massa dessa partícula, ela tinha um valor muito, muito menor que o menor átomo que se conhecia naquele momento, que era o hidrogênio, né? Que até hoje ainda é o átomo mais leve que nós temos, né? Então ele observou isso, olha, essa partícula, ela é negativa, ela é universal e ela é muito, muito menor que um átomo de hidrogênio. Ou seja, é muito provável, né, que essa partícula esteja presente, então, em todos os átomos, ou seja uma partícula subatômica. Quando ele pensou nisso, então, ele reformulou, no caso, né, o modelo atômico, e ele pensou nos seguintes postulados. Olhem só, o primeiro postulado dele era... Ele imaginava, né, que a maior parte do átomo deveria ser uma esfera, tá? Mas diferente do Dalton, que era uma esfera rígida, nesse caso ele sugeriu que essa esfera fosse permeável, ou seja, né, que as coisas, a matéria, as partículas passassem por essa massa aqui, certo, esférica, que teria uma característica positiva, né? Bom, por que ele imaginou provavelmente que isso aqui deveria ser permeável, né? Porque ele não conseguiu, na verdade, nos experimentos dele, identificar de fato uma partícula maciça positiva. Mas ele sabia que o átomo era neutro, então algo positivo deveria ter nesse átomo, né? Então ele sabia somente que o elétron era uma partícula, ou seja, né, de matéria maciça, mas deveria existir algo positivo que ele não encontrou. Então ele pensou assim, provavelmente, né, deve ser ali uma nuvem, uma geleia, né? Imaginem isso, tipo uma gelatina, certo? Positiva, e eu consigo, né, fazer com que as partículas passem facilmente por essa massa positiva, tá? Então essa foi a primeira questão. A maior parte do átomo é uma esfera permeável positiva. A segunda é que essa massa, ela seria encrustada, né, por esses elétrons que ele identificou, por essas partículas negativas, né? Por que ele pensou nisso? Bom, nós sabemos que os elétrons, né, todos são negativos, então eles iriam se repelir. Então é muito provável, né, que esses elétrons estivessem o mais longe possível entre si. Então eles iriam se distribuir de forma homogênea nessa massa aqui positiva, tá? A princípio todos estavam parados, né? Então ele não tinha nenhuma comprovação que estariam em movimento. Então tudo estava parado, né? E aí ele assimilou, por exemplo, a um pudim de ameixas, né? Então, na verdade, é uma sobremesa que tem lá na Inglaterra, mais ou menos, né? Então, ele associou que deveria ser algo semelhante àquilo, tá? Aqui, terceiro postulado, tá? A carga positiva do átomo, né? Ou seja, essa carga que tem esse gel aqui positivo, tá? É igual à soma das cargas dos elétrons, né? Então, dependendo do número de elétrons que tivesse o meu átomo, a carga dessa massa seria igual à soma das cargas dos elétrons. Por quê? Porque o átomo era neutro, então as cargas deveriam ser iguais. E no caso do quarto postulado, foi quando ele obteve aquela relação entre a carga e a massa do elétron, né? Então, ele obteve que essa relação é de menos 1,76 vezes 10 na 8 Coulomb
que é a unidade, como nós vimos, para carga elétrica no sistema internacional, por grama, né? Menos, porque é negativo a carga elétrica do elétron, né? Menos 1,76 vezes 10 na 8 coulomb teria, então, em 1 grama de elétrons, certo? Vejam que essa razão entre a carga e a massa, tá? Apesar de, naquele momento, né, não ter sido tão relevante, é claro que foi relevante para se saber, por exemplo, a magnitude, né, desse elétron, se ele era grande ou não, né, até para se dizer que era uma partícula universal, né, para inferir isso. Mas esse resultado ele auxiliou muito, né, porque posteriormente Millikan, que era um outro cientista, ele conseguiu determinar, né, a carga exata do elétron. E quando isso foi obtido, né, com essa relação do Thomson entre carga e massa e com o resultado de Millikan, que era sobre a carga, né, foi-se juntado esses dois resultados e obteve-se então o valor da massa do elétron, né? Então, vejam que nós reunimos duas informações para se obter a massa final de cada um dos elétrons. Bom, como sempre, né, alguns pontos ainda não estavam, né, conforme a realidade nesse modelo de Thomson, certo? Então, obviamente, estudos posteriores refutaram algumas questões. Primeira questão, tá? Relacionada à permeabilidade dessa massa aqui positiva. Então, hoje nós sabemos o quê? Que, na verdade, a parte positiva, né, ela não é assim permeável, na verdade, é formada de partículas que são densas, certo? São massivas, digamos assim, que são os prótons, tá? Então, a parte positiva não tem nada de permeável. Em segundo, a localização dessa carga positiva. Então, Thomson, ele achava o quê? Que a carga positiva estava distribuída de forma homogênea no átomo, né? E hoje nós sabemos o quê? Que, na verdade, a parte positiva está localizada numa região muito pequena do átomo, que nós chamamos de núcleo. Terceira, a parte da localização dos elétrons. Então, na verdade, nós sabemos hoje que os elétrons não estão distribuídos ali de forma homogênea, né, em torno, no caso, nesse átomo, né? Na verdade, eles estão dispostos em torno do núcleo, né? Numa região que nós chamamos de eletrosfera. Em resumo, né, o que nós obtivemos, então, de resultados positivos a partir de Thomson? Primeiro, que os elétrons, de fato, são partículas negativas e são partículas subatômicas. Ótimo. E além disso, né, foi, no caso, comprovado depois que aquela relação entre a carga e a massa do elétron foi determinada de forma correta por Thomson, né? Então, essas foram as contribuições principais dele. Ok, então convido vocês a assistirem àquela aula complementar, que eu vou explicar um pouquinho mais a respeito, então, do experimento do Thomson e por que daquelas conclusões que ele teve, né, para formular o modelo dele, né? E aí nos vemos, então, depois na aula 5, quando nós vamos falar a respeito do modelo de Rutherford e o descobrimento do próton, ok? Nos vemos lá.